para você de casa. O último dia de trabalho antes do recesso parlamentar foi bastante movimentado lá na Assembleia Legislativa. Hoje de manhã, servidores de várias categorias protestaram contra os projetos de contenção de gastos do governo. Os manifestantes eram servidores públicos, principalmente das áreas de saúde, educação e segurança pública. Eles vieram acompanhar o desfecho de uma das 8 propostas enviadas à Assembleia Legislativa pelo governo. A mensagem prevê que o Estado não dê reajustes salariais até 2021. Nós conseguimos contactar alguns deputados ontem. A ideia é que esse projeto não seja aprovado porque ele prejudica todo o funcionalismo público. O pacote de medidas também pede autorização dos deputados para desvincular pagamentos e facilitar a quitação de dívidas. Mas os manifestantes temem que, sem previsão orçamentária suficiente, alguns projetos sociais sejam afetados. A gente esteve aqui quarta, quinta e hoje sexta para pressionar o governo para que o projeto Vida Ativa funcione ainda este ano. Se não tem orçamento na CGEL para o projeto, que tenha, através da LDO, se disponibilize recursos para funcionar o projeto ainda este ano. Ao longo de toda a manhã, os projetos passaram em regime de urgência pelas comissões específicas. Do lado de fora da sala de reuniões, representantes de várias categorias protestavam. Se a lei passar, o Estado vai parar! Os projetos de lei chegaram na Assembleia na última quarta-feira e desde então os deputados se reúnem a portas fechadas com o secretário de Fazenda. O governo justifica que é preciso conter gastos para manter a saúde fiscal do Estado. A nossa análise de equipe econômica é de que todo o trabalho em conjunto permita, no tempo mais hábil possível, nós buscarmos o equilíbrio econômico-financeiro e isso possa fazer com que o Estado do Amazonas tenha a condição de caminhar da forma adequada. Mas alguns setores reivindicam que precisam de reajustes salariais. O que nós queremos ver é transparência, são números. Nós queremos ver realmente o que está acontecendo e com certeza nós teremos primeiro a rever algumas situações. Mas hoje nós queremos que nossa categoria de segurança pública seja valorizada. O Sindicato dos Policiais Civis chegou a entrar com uma moção pedindo para que os deputados não votassem o projeto. A percepção que nós temos atuando aqui na própria Assembleia Legislativa é que sequer foi discutida com os deputados e nós somos presidentes do sindicato, sequer estamos tendo direito de acesso exatamente para poder discutir a matéria e, enfim, defender os interesses do serviço público. Olha, depois de toda essa movimentação pela manhã, agora à tarde, as medidas de contenção de gastos enviadas pelo governo à Assembleia Legislativa foram aprovadas pelos parlamentares. A medida suspende até 2021 reajustes ou aumentos remuneratórios de todos os servidores públicos. Os deputados também aprovaram hoje a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020. O projeto foi aprovado por unanimidade com 39 emendas. A aprovação veta o aumento de despesas com o pessoal no Executivo e prevê aí uma receita de 18,6 bilhões de reais para o próximo ano. E com a votação da LDO, encerrou hoje o primeiro semestre de trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado. Nesses primeiros 6 meses, foram 64 sessões ordinárias. Só que, nesse período, teve parlamentar que faltou mais de 20 vezes. E, olha, nenhum dos que faltaram teve o salário descontado. De fevereiro até agora, o deputado que registrou o maior número de faltas foi o Cabo Maciel, do PR. Ele deixou de ir a 22 sessões ordinárias. A lista com os 10 que menos compareceram ao plenário segue com Saulo Viana, do PPS, que deixou de ir a 17 sessões. Felipe Souza, do Patriotas, que teve 16 faltas. Ricardo Nicolau, do PSD, 15. Augusto Ferraz, do DEM, 14. O presidente da Casa, Josué Neto, do PSD, 13. Mesmo número de João Luiz, do PRB. Fausto Júnior, do PV, faltou 12 vezes. Já Terezinha Ruiz, do PSDB, e Serafim Correia, do PSB, faltaram 11 sessões. Todas as faltas foram justificadas para a mesa diretora e nenhum dos parlamentares teve desconto nos salários. Nós entramos em contato com todos os citados nessa reportagem. 2 deles não responderam às nossas solicitações: Augusto Ferraz e Ricardo Nicolau. Cabo Maciel, que apareceu em primeiro na lista, justificou que a maior parte das ausências foi por problemas de saúde.
Nas demais sessões, ele estava cumprindo a agenda fora de Manaus, no interior e em outros estados. Saulo Viana disse que faltou por compromissos do governo e articulações políticas dentro e fora do Amazonas. Já Felipe Souza afirmou que teve compromissos do partido em Brasília. Josué Neto garantiu que todos os compromissos em dias de sessão estavam relacionados com a função de deputado. João Luiz informou que, quando não foi ao plenário, cumpria a agenda pela Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da Casa Legislativa, a qual preside. Falso Júnior justificou que a distância entre muitos municípios que visitou neste primeiro semestre impediu que chegasse a tempo a algumas sessões plenárias. Terezinha Ruiz também disse que esteve em viagem e em compromissos representando a Comissão de Educação na Assembleia. E Serafim Correia disse que passou por uma cirurgia oftalmológica no mês passado e nas outras sessões se ausentou por motivos de viagem. Este cientista político explica que as faltas parlamentares precisam ser analisadas com critérios. É algo extremamente complexo que gera uma subjetividade. Primeiro, a gente tem que notar se está havendo espírito de corpo, uma proteção local a essas faltas, e se isso estiver ocorrendo, isso é grave. Segundo, a gente tem que verificar, daí a questão da subjetividade, o motivo real que levou a essa falta, né? Eu entendo que qualquer parlamentar, como qualquer cidadão, pode adoecer, ele vai justificar estar doente, né? Desde que aquele atestado tenha, de fato, uma legitimidade, uma legalidade. E ele pode também se deslocar para outros municípios interioranos, nossos irmãos precisam ser assistidos, precisam ser ouvidos, e às vezes isso gera uma falta. Agora, nada impede desse deslocamento para o interior ser programado para os dias que não há sessão. Não são todos os dias que ocorre sessão na Assembleia Legislativa. O especialista alerta ainda que o eleitor deve ser o principal fiscal da atividade dos políticos eleitos, acompanhando cada trabalho desenvolvido. Então, é fundamental que o cidadão exerça a sua cidadania de forma constante. Ele tem que acompanhar aquele que ele deu o voto, ver como é que está sendo o trabalho. Por outro lado, hoje nós estamos vivendo um clima de transparência que é exigido mundialmente. Cabe ao parlamentar manter, às vezes, páginas em redes sociais, até mesmo a Assembleia Legislativa, mostrando o que cada parlamentar está fazendo cotidianamente. Ele tem, grosso modo, que fiscalizar e que legislar, que ele mostre isso de forma cotidiana. Importante, né, fiscalizar e acompanhar o trabalho dos parlamentares. E olha, mudando de assunto, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que o presidente da Câmara Municipal de Coari, no interior do Amazonas, o vereador Keiton Pinheiro, emposse imediatamente os vereadores Everton Medeiros, Ademoque Filho, Samuel Castro e o Adeval Cordovil. Esses parlamentares tiveram os mandatos cassados no dia 15 de maio deste ano. Em caso de descumprimento, o presidente da Câmara terá de pagar multa diária de R$1.000. No início deste mês, a Justiça já havia determinado que os vereadores retornassem aos cargos. A decisão, reforçada nesta sexta-feira, é liminar e pode ser revista a qualquer momento. O mérito do recurso ainda vai ser julgado. A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$43 mil de bens do ex-prefeito do município de Capiranga, Antônio Lima. Segundo o Ministério Público Federal, Antônio Lima não comprovou a aplicação integral de recursos federais destinados a melhorias de unidades de ensino no município. O ex-prefeito teria apresentado a prestação de contas dos recursos recebidos, mas não conseguiu comprovar a aplicação de 100% dos recursos. Na decisão, a Justiça Federal afirma que, diante das provas acrescentadas aos autos, foi possível concluir que existem aí fortes indícios de que as condutas do ex-prefeito caracterizam improbidade administrativa. E você vê agora o resumo de notícias. Caminhão atingiu uma casa e 2 veículos na Avenida Itacoatiara, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Ninguém ficou ferido e as causas ainda vão ser investigadas. Mas, segundo testemunhas, o motorista teria esquecido de puxar o freio de mão do veículo.
Em Manacapuru, um incêndio destruiu 3 ônibus e outros 2 tiveram danos parciais ontem à noite. Os bombeiros tiveram de usar mais de 20 mil litros de água para conter as chamas. Os veículos estavam na garagem de uma empresa de transporte intermunicipal e a polícia investiga a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. E na segunda-feira começa a segunda fase da vacinação contra a febre aftosa. A meta é que mais de 200 mil animais em 41 municípios sejam imunizados contra a doença até o dia 31 de agosto. Depois de vacinar, o produtor rural deve notificar a Agência de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, confirmando a imunização até o dia 15 de setembro. E olha, começa na próxima segunda-feira mais uma edição da Semana do Mutirão do Júri. A meta do Tribunal de Justiça do Amazonas é analisar aproximadamente 100 processos até o dia 19, sexta-feira. 20 juízes foram designados para colaborar com o mutirão, que vai ter sessões de julgamento ocorrendo simultaneamente em 6 locais. Na primeira edição do mutirão, em maio deste ano, foram julgados aproximadamente 80 processos. Uma terceira edição já está prevista para o mês de setembro. E você vai ver a seguir, órgãos de segurança e Ministério Público Federal se reúnem para definir estratégias e reduzir assaltos no transporte coletivo de Manaus. E mais, começa mais uma edição do Rota dos Chefes aqui na capital, agora são 7 horas e 44 minutos.